Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em João 16. O Evangelho de João, capítulo 16, a partir do verso 13. Eu quero te pedir que você não ouça nada do que estamos falando aqui a respeito do Espírito Santo como mera informação. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele quer interagir conosco. Enquanto um pobre pecador como eu posso estar falando aqui, através da graça dele, ele pode estar tocando a sua mente, mudando quem você é. E isso não tem a ver com nenhum de nós que fala nesse lugar. Tem a ver com a graça do Senhor. Ele é bom, Ele quer falar conosco, Ele quer nos transformar. João 16, vamos ler o verso 13 e o 14. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu e o anunciará a vós. Nessa passagem aqui no Evangelho de João, são as palavras do nosso Salvador Jesus. Jesus, ele está prometendo o Espírito. Então Jesus anuncia um outro Consolador. Jesus anuncia que viria um outro amigo para andar com os seus discípulos. É muito importante que a gente tenha em mente que Jesus escolheu 12 homens, mudou a vida de 12 homens. E esses 12 homens mudou a realidade de um mundo inteiro. A obra do Espírito, o ministério do Espírito fez isso. E quando nós ouvimos uma promessa de Jesus, o nosso coração precisa fixar em algo. Ele vai cumprir essa promessa, porque Ele é o mais interessado. Quando nós ouvimos a palavra, o ministério do Espírito Santo, o trabalho, o serviço, isso nos leva a crer que existe um plano. Deus tem um plano. Deus tem algo em movimento. Deus está fazendo coisas o tempo todo. O que Ele faz em cada igreja, num domingo de manhã, durante a semana, nas casas e nos templos, tem a ver com a sua vontade e o seu plano entrando em ação. Então Deus, ele tem um plano, e nós cantamos aqui nessa manhã, Ele está voltando. E essa não é uma realidade para nós cantarmos sem expectativa, sem esperança, porque a nossa esperança é o Senhor. E se Jesus falou que Ele vai voltar, Ele vai voltar. Ele cumpre todas as promessas. Então, quando nós ouvimos aqui o texto de João, quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. E a primeira coisa que nós precisamos pegar para nós aqui, existe um Espírito que é Deus, o Espírito Santo de Deus, que foi deixado para quê? Para nos conduzir a toda a verdade. Então você está falando que o trabalho do Espírito Santo é nos guiar. Sim, o Espírito Santo foi deixado por Jesus para nos guiar. E não só isso, conduzir a toda a verdade. Mas por que isso? Porque Jesus fazia isso com os seus discípulos. E nós somos o quê? Discípulos de Cristo. E o Espírito Santo foi deixado para nos conduzir à verdade. Isso precisa levar a nossa mente para a seguinte pergunta: se não estamos andando em verdade,
Aonde está o Espírito Santo na nossa vida? Porque Ele não erra. E Ele quer nos levar à verdade. E Ele é Deus. E Ele pode nos levar à verdade. Isso precisa fazer com que a nossa mente faça perguntas para nós. Por que na nossa vida, na nossa jornada diária, às vezes é tão difícil andar em verdade? Porque não estamos nos relacionando, como a Bíblia diz, com o Espírito Santo. E nós temos aprendido que Ele é Deus. E é muito interessante que esse texto, ele diz que nos conduzirá a toda a verdade, Ele não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Espírito Santo nos guia, nos lembra o que nós ouvimos a respeito de Cristo. É Ele que motiva o nosso coração a caminhar com Cristo, a sermos fiéis, a amarmos a Deus acima de todas as coisas. Mas existe algo que nós precisamos fazer primeiramente: confiar no que essa palavra diz. Porque se nós ouvirmos a palavra, lermos a palavra, cantarmos que Ele está voltando e não depositarmos nossa confiança nisso, nós estamos gastando o nosso tempo num domingo de manhã. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele nesse tempo, nesses dias, nesse domingo que o Senhor separou para nós aqui, Ele deseja mudar a nossa vida, Ele deseja conduzir vidas que Ele não está fazendo. E Ele não está fazendo não quer dizer porque Ele não tem poder para isso. É porque nós estamos errando nesse relacionamento. Quantos aqui desejam se aprofundar em conhecer o Espírito? Isso precisa ser uma verdade real, que consome a nossa mente, a nossa busca, a nossa existência. Porque tudo que nós fazemos, tudo que nós produzimos para o Senhor é apenas um caminho que aponta para Ele. O serviço dos músicos e do ministro aponta para Cristo, aponta para o Espírito. Mas o nosso desejo é conhecer esse Deus que a Bíblia está falando. Ele nos conduzirá a toda a verdade. Irmãos, se tem um desejo que queima no meu coração eu não quero errar, mas eu erro. Nós somos e fomos afetados por uma realidade pecaminosa. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então nós somos religados a Deus através da obra de Cristo, que é feita pelo Espírito Santo de Deus. E esse é um tempo que a tensão tem aumentado. Eu não sei se você percebe, eu não sei se você tem sentido isso, mas parece que tem um funil e tudo está ficando mais apertado, mais estreito. E fora da realidade da Bíblia, tudo está tendendo a ser extremo. Na política, nas ideologias. E nós nos esquecemos que existe um inimigo, que a Bíblia vai dizer que ele está ao nosso derredor, rugindo como leão. E o papel dele é nos tragar. E quando a gente coloca o nosso coração em ideologias, em ideias de política, em algo que está fora dessa realidade da Bíblia, nós estamos permitindo que o nosso coração ele saia de uma realidade que Deus pode nos guiar, que o Espírito Santo pode nos conduzir à verdade, e acontece que nós nos enfeitiçamos por outras realidades e passamos a amar outras coisas. Por isso que a religião evangélica, ela é a religião mais sincrética.
Ela tem uma Bíblia para nos nortear, mas a Bíblia ainda não é suficiente, porque você precisa crer em outra coisa. Cristo ainda não é suficiente para muitos de nós. E isso é terrível, porque no tempo que estamos vivendo, o coração de muitos estão em grandes pregadores. E não existe problema nenhum você assistir grandes pregadores. E o coração de muitos estão nos coaches, estão nas ideologias, estão nos que os partidos podem dar, estão aonde todas as promessas mundanas ela nos oferece. E o nosso coração é atraído, puxado. Mas quando nós olhamos para o Senhor, e a Bíblia diz que olhai para o Senhor e os seus olhos e o seu rosto será iluminado, nós perdemos o encanto por todas as outras coisas. E aí Cristo passa a ser suficiente. E eu creio que o desejo do coração do Espírito Santo, que está fazendo uma obra em nós, é que Cristo seja o único e o primeiro no coração de cada um aqui. Mas por que isso? Porque aonde tem muitas vozes há confusão. E se existe uma voz que nós precisamos ouvir, é a voz do Espírito Santo de Deus. E a minha oração nessa manhã é que percamos o encanto, irmãos, pela vida de celebridade, percamos o encanto pelas coisas que são prometidas por pregadores que não têm uma vida, percamos o encanto por uma vida que nos leva a perder, a ser guiado por toda a verdade que o Espírito Santo e só Ele pode nos guiar e nos dar. Não existe um caminho paralelo a esse. Em João 14, volta um pouquinho a sua Bíblia, 2 capítulos, João 14, 15 e 16. Existe um texto que vai dar norte para o que nós vamos desenvolver nessa manhã. Se a obra do Espírito envolve Ele nos guiar a toda a verdade, existe um jeito, uma maneira, uma postura ao qual eu e você precisamos viver. E esse texto fala sobre isso. João 14, verso 15 e 16, diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para... Uau! Gente, o Espírito Santo vai estar com a gente para sempre. Essa é uma promessa irrefutável. Essa é uma promessa inabalável, aliás. Nada pode roubar isso da gente. Eu sei que na minha jornada eu vou sofrer, eu vou ter dias maus, eu vou ter bons dias, eu vou me alegrar, vou construir coisas, vou crescer no Senhor, constituímos família, nos alegramos, mas se existe algo que precisa prender o nosso coração é: Ele estará conosco todos os dias, até o fim. E existe uma verdade aqui que diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Existe uma relação entre o amor de Cristo e obediência a Cristo, que aparece repetidamente nos escritos de João. A primeira consequência do amor dos discípulos por Jesus é a obediência. Ninguém pode amar a Deus sem obedecer a Jesus através da sua palavra. E é por isso que nós cantamos o que cantamos, mas cantamos o que cantamos observando o que cantamos. Porque se nós cantamos uma verdade que é subjetiva, precisamos ter cuidado.
E Jesus falou isso aqui: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E uma pergunta que eu quero fazer é: qual a nossa relação nesses dias, nesse tempo, com a obediência à palavra de Deus? O quanto nos esforçamos, Estela, para obedecer a Deus e a sua palavra? O quanto observamos o Senhor, o que Ele diz, e colocamos o nosso coração, depositamos o nosso afeto. E nos satisfazemos obedecendo a Deus. E como homens, naturalmente amamos muitas coisas. Todos aqui amam coisas. Coisas boas, coisas ruins, coisas erradas, porque a nossa natureza é pecaminosa. E é assim que nós somos. Mas se a prova de amar a Deus é obedecer a sua palavra, nós precisamos fazer pergunta para nós mesmos. O tempo inteiro. Será que quando eu desobedeço os meus pais, isso agrada ao meu Deus? Será que quando eu sou um mau marido, isso agrada ao Senhor? Porque a relação de amar a Deus e obediência não se dá apenas com as coisas espirituais. E nós podemos ter uma impressão que ao chegar um domingo aqui, nós vamos tratar apenas de coisas espirituais. Mas a notícia que eu tenho para você é: tudo é espiritual. A nossa vida comum é espiritual. Eu tenho aprendido essa semana, eu compartilhei isso com a Carol, que eu preciso valorizar mais o que minha esposa faz. O trabalho do lar é muito pesado, irmão. Minha esposa operou e ela está de resguardo total. E aí, tranquilo, vamos lá. Vou meter a mão de segunda a segunda. Irmãos, eu estou acabado, irmãos. Coluna doendo, tudo ruim. Já não era bom. E a cada dia que eu, acordava cedo, fazia meu devocional, orava, e café da manhã, vamos amor, levanta café. E daqui a pouco, que tinha que estudar um monte de coisa, estuda. Meu Deus, vai dar meio-dia, não fiz comida. E começa a correria. E eu perdendo o time de tudo, me enrolando, sujando tudo, cai coisa. Falei: Senhor, misericórdia. Falei: meu Deus, olha o quanto eu negligenciei a ajuda da minha esposa. Uau, isso é pecado. Porque muitas das vezes eu me valia de ter 2 filhos grandes. Falei: não, vou botar eles para ralar, irmão. Hein? Já cresceu? Vi a louça suja. Ô, Estevam, cai lá. Sofia, tem um negócio para fazer aqui. Deixa eu ler meus livros. E eu senti na pele o quanto ela se esforçava todos os dias para servir a família inteira. E servir a família inteira é servir o Senhor. E nós não olhamos para isso, para algo espiritual. Só que me veio um peso no coração, irmãos, isso aqui é uma confissão. Veio um peso no meu coração, eu falei: eu pequei muitos anos, Magno, pecando nisso. Ajudava, e eu achava que eu estava fazendo muito, eu não estava fazendo muito. Porque a Bíblia está dizendo aqui: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E a Bíblia diz que o bom marido, ele ama a esposa como Cristo. E Cristo não ia deixar ela sofrer. Mas eu deixei. E aí o que eu preciso fazer? Eu não vou deixar nunca mais ela sofrer. Que me lasque eu. Que me arrebente eu todos os dias. Mas no nosso dia a dia, a prova de amarmos a Deus é olhar para a palavra e obedecer. E o triste é, nós conhecemos a palavra. Nós sabemos muitos textos de qual salteado. Nós sabemos citar texto que amamos.
mas não há uma convergência entre aquilo que a gente ama na palavra de Deus e aquilo que a gente faz. Mas a obra do Espírito é fazer, nos levar a obedecer toda a palavra de Deus por completo. E seja na área que você for, o BO da minha vida essa semana foi esse, irmão. Mas você pode ter algo aí que você não lida, e você sabe que você tem que lidar. E o seu papel nessa manhã é Espírito Santo de Deus. Não deixa eu sair daqui da mesma maneira. Porque eu quero estar em concordância com o que Jesus pediu aos seus discípulos. E eu amo a Deus, porque eu amo a Deus, eu obedeço a sua palavra. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Isso não pode ser mais algo opcional na nossa vida. Essa realidade não pode ser algo que a gente escolhe, como escolhe uma roupa. Eu fiquei tão enrolado essa semana com essa parada que eu nem passei roupa para vir para a igreja. Se ela souber disso, ela vai ficar, meu Deus, está maluco? Mas agora tá bonito. Já suei, já esticou. De manhã, irmão, só a graça. É necessário dar uma resposta ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, ele foi deixado por Jesus para nos guiar a toda a verdade. E Jesus, ele fala para os seus discípulos, isso estende a nós: se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Bigode, se vocês me amam, você vai guardar, cara. O Espírito confia que você vai dar tudo disso. Há um interesse, há uma vontade do Espírito em nos guiar nessa verdade, para que Ele olhe para uma igreja e veja, eles estão me obedecendo. Isso agrada meu coração, isso alegra meu coração. Primeira João 5:3. Mais um texto para reafirmar isso, Estela. Estelinha está florida hoje. Está no pique, né? Diz assim a palavra: porque o amor de Deus está nisso, em guardarmos os seus mandamentos, e seus mandamentos não são um peso. Olha que coisa maravilhosa. E olha como essa versão é maneira. É aí a nova versão atualizada. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. É a Bíblia que diz, irmão. Eu tenho minhas dúvidas. Brincadeira, mas assim, é difícil, irmão. Mas é difícil por quê? Vamos lá, vamos trabalhar essa aqui, uma enquete. Por que você acha que é difícil? Yuri, por que você acha que é difícil? Porque você é pecador. Pois bem. Você, Vitor, por que você acha que é difícil? Sem o Espírito é difícil. Isso quer dizer o quê? Nós temos uma natureza, somos pecadores, e sem o Espírito é difícil. Nós precisamos do Espírito. Então, todos concordam aqui que se existe algo que nós precisamos é do Espírito Santo. Isso precisa levar e mudar a nossa prática de vida, irmãos. Algo que eu queria destacar aqui, que não tem a ver com o que eu estou falando, mas indiretamente tem a ver, quando nós estamos sendo liderados em adoração por algum irmão aqui, e ele fala, levante suas mãos, vamos lá, cante, corresponda. Ele não tem o interesse de ser um liminha. Quem sabe o que é o liminha? Era aquele cara que animava a plateia do Silvio Santos. Porque na TV é assim, né?
O cara fala alguma coisa, ele levanta uma placa, aplausos, todo mundo, risos, todo mundo, só que é tudo fabricado. E o ministro, ele não tem esse papel. Por quê? Porque ele é um sacerdote e todos vocês são. Quando ele faz isso, a intenção é gerar unanimidade. Nós estamos juntos servindo a Deus. Daniel abriu a reunião falando que vamos construir juntos um lugar. Vamos construir junto uma postura. Por isso que essa ideia do, mas eu não gosto de levantar minha mão, não cabe aqui. Porque você tem que gostar de levantar sua mão para o Senhor. Porque está escrito nos Salmos, levantai mãos santas para o Senhor. E aí se você entra nesse lugar de, mas eu não gosto disso, faz sem gostar. Levanta a sua mão, em obediência a alguém que está aqui te servindo, e servindo ao Senhor. Mas eu acho isso chato. Ninguém liga porque você acha. Obedece, e unanimemente nós vamos chegar diante de Deus. Mas o ponto está onde? Que muitas das vezes nós olhamos para o que fazer, e não para a recompensa, que é a presença de Deus. E aí o ministro está aqui, vamos lá, e ele levanta um clamor, nós desejamos tua presença, e canta um espontâneo em cima disso, desejamos sua presença. Qual é a sua postura nessa hora? Amém, é isso, eu quero, Senhor. E aí ele canta, você repete. Isso aqui é uma aula, irmão, você está aprendendo a corresponder com o ministro. E aí ele canta isso, você corresponde, e corresponde junto. E a congregação unânime fazendo isso, chega diante de Deus como? Todos estão diante de mim, cantando, me desejando, e eu derramo a minha presença. E aí a gente sai daqui como? Diferente. Aí a gente não precisa segunda-feira de um versículo igual caixinha de promessa. Aí na segunda-feira a gente não precisa lembrar o texto que a gente ama e não vive. Porque a presença real do Espírito Santo caiu nesse lugar e muda quem nós somos. Tira a arrogância do arrogante, tira a prepotência do prepotente, abate aqueles que são altivos, aqueles que acham que sabem muito, saem daqui humildes. Aqueles que não estão correspondendo vão corresponder. Aqueles que não ajudavam suas esposas como eu, passam a ajudar. Isso é conversão. Daí um monte de coisa que a gente não fazia, a gente passa a fazer. Por quê? Porque o Espírito Santo está nos guiando a toda a verdade. O Espírito Santo deseja fazer isso. Mas você precisa dar uma resposta. E a questão é que muitas das vezes é a nossa postura que atrapalha o que ele está fazendo. Porque ele sempre quer fazer, irmão. Atos 2 fala de uma realidade do Espírito Santo caindo sobre uma igreja que estava perseverando em oração. E Atos 2 é um marco na vida da igreja. Ela começa no meio do churiê, irmão. No meio da fritação. Línguas, som, vento impetuoso. Não é algo suave, tranquilo. É tudo acontecendo. E gente do lado de fora assim, meu Deus, o que está acontecendo aí? Esse povo está bêbado. Não tem ninguém bêbado não, é o Espírito Santo que caiu aqui. E vou te dizer, quem está lá fora não precisa entender, irmãos. Mas nós que conhecemos, precisamos o desejar e estar nesse lugar aqui. Faz, Senhor, faz mais uma vez. Nós desejamos, muda a minha vida, nós queremos isso. Porque senão, nós vamos entrar todos os domingos aqui e sairmos a mesma pessoa. Sem esquecer, ou esquecendo, na verdade, que um dia eu vou estar diante de Deus, no seu trono, para prestar conta. E esse dia pode ser um dia que não vai ser bom para muita gente. E você pode nem crer nesse dia, mas ele vai acontecer assim mesmo. Mas eu acho que não vai. Você está errado. A Bíblia fala que vai. Mas ele não vai me rejeitar. Vai nessa fé. Vai nessa fé mesmo.
Nessa fé aí, bicho, política. A verdade de Deus é irrefutável, irmãos. Nós precisamos nos apegar a ela. A Bíblia trata o Espírito Santo como o Consolador. E é muito interessante que Jesus fala que enviaria outro igual a ele. Então isso quer dizer que Jesus era um consolador, um amigo, que estava todos os dias com os seus discípulos. E ele envia outro que faria a mesma coisa. E isso precisa assim, mudar a nossa maneira de pensar a respeito do Espírito Santo de Deus, porque às vezes nós lidamos com Ele como alguém que nós precisamos e podemos pedir coisas. Espírito Santo, me ajuda com isso. Espírito Santo, me ajuda com aquilo. Me ajuda a melhorar. E aí ficam, me ajuda. E ele, eu não aguento mais te ajudar, cara. Mas quando a gente olha para o Espírito e vê que ele é um bom amigo, nós mudamos a maneira de relacionar com ele. Quando nós temos amigos e às vezes nós temos colega de trabalho. Com um amigo a gente abre o coração. E com um colega de trabalho é, e aí, tranquilo? Recebeu e-mail? Recebi. Já é. Vamos não. Fica na sua aí. E o amigo, e aí, irmão, como é que tá? Pô, não, senti que você tá mal, hein? O amigo só de te olhar assim, ó, não tá legal aí não, hein? Varão, vamos conversar. Porque o papel do amigo é entrar na vida um do outro. E João 14,16, Jesus fala sobre isso, que ele pediria outro consolador a fim de que ele estivesse conosco para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, não o conhece, vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Mas existe algo aqui que nós precisamos aprender, que é o seguinte: o Espírito Santo precisa ser para nós assim como Jesus foi para os discípulos. E Jesus, a prometer isso, outro consolador, o que ele estava garantindo é: eu andei com esses 12 durante muito tempo, todos os dias. O Espírito Santo que vai vir vai fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Gente, isso é incrível, gente. E eu, inclusive, acho que você devia estar mais animado. Acho que vamos desligar esse ar aí para dar um calorzinho. Entende que muita coisa que a gente faz, que muita coisa que a gente está vivendo, poderia ser diferente se tivéssemos o Espírito Santo de Deus como um amigo. Muitas das coisas que nós fazemos não seriam feitas. Muitas palavras que dizemos não seriam ditas. E muita coisa que Ele quer que nós falemos, nós estaríamos falando. Porque nós não estamos vendo da maneira que nós precisamos. E se Jesus falou que Ele faria a mesma coisa, Ele está fazendo, gente. A questão é, na segunda-feira o que a gente faz, na terça-feira o que a gente faz. E o ministério do Espírito Santo é esse: trabalhar em nosso favor. Trabalhar em nosso favor. Isso chega a ser assustador, Jéssica, porque Deus está trabalhando por nós, todos os dias, incansavelmente, para homens como eu e como você, que não são merecedores, que ainda que tenha uma teologia que diga que você é um merecedor, você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Irmão, não é não, irmão. Não é não. Imagina eu... Caramba. Não é não, gente. Agora, nós podemos refletir a glória de Cristo, sim. Sim, nós podemos. E como o Vitor falou aqui, sem o Espírito Santo não dá. Isso quer dizer o quê?
enquanto existir muito do Juan, não vai dar. Mas o quanto tiver do Espírito sobre mim, dentro de mim, vai dar para fazer. E aí o que o meu amigo que anda comigo, o que o meu colega que anda comigo vai ver é o que? É a ação da glória de Deus na minha vida. E nós precisamos desejar isso, irmãos. Nós precisamos dar passos nessa manhã práticos. E essa não é uma palavra para a gente ficar aqui, uau, uau. Não, é isso, eu entendi. Eu vou corresponder, Espírito. É isso, eu preciso tomar postura, então eu farei. Eu preciso pedir perdão a alguém, eu vou pedir. Eu preciso me retratar com alguém, eu vou me retratar. Eu preciso fazer coisas, eu preciso. O Felipe, semana passada, falou sobre muitas pessoas que precisam corresponder. E quando você não corresponde, você entra num estado de letargia. E o estado de letargia não é só aquele que não faz, mas é aquele que tem conhecimento e não escolhe fazer. E ele diz assim, não, eu não vou fazer. Mas existe algo que o Espírito Santo pode fazer por você nessa manhã. Entrar na sua mente e tocar no seu coração. E fazer você corresponder. E você precisa nessa manhã dizer o que? Espírito, eu quero. Eu preciso. Eu não posso ser mais o mesmo Juan em 2022. E como a Carol tem se dedicado aqui a ensinar, planejar, ordenar a carreira, vida, vira o ano, fica aquela agonia, nego fazendo promessa, não, ano 2023, caramba, agora vai. Aí o cara vai, compra agenda maneira, para nada. Aí anota um monte de coisa. Pô, que coisa linda, agora vai, Senhor. Eu boto fé em você, Jesus. Vira o ano, fogos, blá, 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 coisa linda. Dia 1º, irmão, dia 1º, ele não lê a Bíblia. Por quê? Porque ele quer comemorar o Réveillon ainda. Dia 1º, ele já começa o dia 1 errando muito. E sabe o que acontece? O Espírito Santo, ele deseja que a gente tenha uma vida comum, mas uma vida comum que glorifique a Ele. E para muita gente, ter uma vida comum é uma desgraça. Eu tenho falado para muita gente, irmão, ora, lê a Bíblia, mas só isso, irmão, não é só isso não. Fazer isso dá trabalho. Irmãos, orar e ler a Bíblia todos os dias dá trabalho, envolve esforço, envolve sair da letargia, envolve você falar para você mesmo, vou vencer o sono, eu vou deixar de ver algo para estar com meu Deus, eu vou largar o que eu poderia ver aqui na internet que não presta, mas eu vou estar com o meu Senhor. E aquela palavra, cada dia, todos os dias, vai entrando em nós e vai mudando quem nós somos. E aí esse é o ministério do Espírito Santo, que pega homens pecadores que ouviram a sua palavra, que obedeceram, que estão provando que amam o Senhor e estão sendo mudados. Porque é assim que funciona. Quem aqui já ouviu algo em algum dia muito aleatório e a palavra simplesmente alcançou o coração e você, uau, isso me mudou? Quem aqui? Gente, isso acontece. Tem dia que eu estou lendo a Bíblia e eu já li aquele versículo 1 milhão de vezes, gente. E achava que eu entendia. Aí tem um dia que eu olho para o versículo assim, meu Deus. E aquilo entra assim, parece um carro desgovernado me atropelando. E eu falo, caramba, é a voz de Deus me tocando. Um sujeito como eu, sendo tocado por um amigo que está querendo me conduzir todos os dias, todos os dias. Ele é um bom amigo, irmãos. Ele é um bom amigo, irmãos. Isso tem a ver, esse trabalho do Espírito Santo tem muito a ver com uma realidade.
Quando a gente se relaciona com o Espírito, sendo levado à verdade, amando a sua palavra, obedecendo os seus mandamentos, nós experimentamos uma realidade. E Deus é mais real que a própria realidade que nós conhecemos. Sua existência é superior à nossa. Nós somos reais e existimos, mas a nossa existência e a do mundo depende da existência de Deus. Deus não precisa de nada anterior a Ele para que possa existir. Ele sustenta a si mesmo, pois Ele é plenamente autossuficiente. A realidade de Deus é muito mais profundamente real que a realidade que nós conhecemos. E isso tem a ver com isso. Somos tocados e somos mudados. A realidade de Deus, ela sempre nos encontra e muda quem nós somos. E o perigo é, nós não podemos nos acostumar com uma vida que não tem a realidade do Espírito Santo de Deus. Por isso que orar todos os dias é tão importante. Por isso que ler a Bíblia todos os dias é importante. Mesmo parecendo pouca coisa para muita gente que veio de uma vida ativa, fazia muita coisa, e tu fala, só ora, irmãos. Não, mas só ora, irmão. E por que isso? Porque ao orar todos os dias, ao ler a Bíblia todos os dias, você vai conhecer melhor, cada dia, quem é o Espírito Santo de Deus. E todos os dias fazendo isso, eu tenho certeza que você vai deixar de tê-lo apenas como Deus, que não é apenas, mas o desejo de Deus é que sejamos amigos dele. Irmãos, amigos dele. Isso precisa mexer com o nosso coração, irmão. Porque nós temos amizade longa e duradoura com muita gente, que nós inclusive amamos isso, e isso é muito bom. E ter amigos é uma das melhores coisas que existe. Porque ter amigos quer dizer que no dia mal você não está sozinho. Na hora que você passar o aperto, eu tenho alguém. Mas nós temos um Deus que está falando para a gente nessa manhã. Eu quero ser amigo de vocês. Mas para isso nós precisamos amar ao Senhor, obedecer ao Senhor. Se existe uma boa resposta que nós podemos dar a Ele nessa manhã eu desejo obedecer mais você, Senhor. Eu desejo obedecer a sua palavra. Eu desejo ser diferente nisso aqui. Porque eu canto que te amo, falo que te amo, digo para todo mundo que você é o amor da minha vida, mas eu não obedeço a sua palavra. Mas nessa manhã eu quero mudar isso. Eu quero te obedecer e te conhecer, prosseguir em conhecer. Jesus precisa ser suficiente para nós, irmãos. Existe uma corrida, existe uma disputa pelo nosso coração. Nós precisamos ter muita atenção com isso e ficar muito atento nesses tempos, nesses dias. Existe uma disputa pelo nosso coração. E Satanás, a todo tempo, tenta nos pegar e nos tragar com coisas que ele não vai chegar para a gente, prazer, eu sou Satanás, vim aqui para destruir tua vida. Ah, beleza, não vai entrar não vou deixar você entrar não. Ele vai chegar diante de tantas coisas que nós podemos imaginar. Ele chega batendo a nossa porta diante de tantas tentações que nós conhecemos. Ele chega batendo a nossa porta, trazendo tantas coisas que nós já caímos e voltamos para o Senhor e caímos de novo. Ele chega no nosso coração falando que a Bíblia não é totalmente suficiente, que você precisa crer em outras verdades. Ele bate na porta do seu coração, te levando a acreditar que Deus não é capaz de ter controle sobre a sua vida, mas Ele é capaz sim, Ele é todo poderoso sim.
Porque quando está tudo escuro, é Ele que ilumina o seu coração. Quando você está chorando, é Ele que enxuga as suas lágrimas. Quando você está mal e tem desejo de morte, é Ele que te dá desejo de vida. Porque Ele é um bom amigo. Porque Ele está interessado em você. Porque Ele quer que você dê passos nesse relacionamento. E essa amizade cresça, cresça, cresça. Não há motivo para que a gente venha se relacionar com Deus e não dê tudo a Ele. E não faça tudo por Ele. Porque envolve obedecer a sua palavra. E a Bíblia está garantindo para a gente, nessa manhã em 1 João, nós lemos aqui, não é pesado obedecer seus mandamentos. Se não é pesado, eu quero, Senhor. Porque quando parece que é pesado, é porque eu estou com outras verdades no coração. E aquilo que está sendo disputado, está disputando o meu coração, eu entreguei. Mas o desejo de Deus nessa manhã é que o Espírito Santo de verdade, Ele governe a minha e a sua vida. Que a gente seja amigo dEle de verdade. Que todos os dias nós tenhamos prazer de estar diante do Senhor e ter o coração aquecido lendo a sua palavra. Olhar para o Senhor e ler um texto e falar: amém, Jesus. É isso que eu preciso. 1 Coríntios 2,14 vai dizer: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois eles são absurdas e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. E quando nós somos espirituais, tudo muda, porque os nossos olhos são mudados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito nessa manhã quer mudar o meu e o seu coração. E há medidas, há áreas, há coisas que Ele quer mexer. Mas você precisa desejar isso.